Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa sexta aula de cilindro e a gente vai falar de cilindro de revolução. Na verdade, cilindro de revolução é cilindro reto. Eu vou explicar para você. Quando aparece a palavra revolução, a gente se assusta, mas todo cilindro reto é um cilindro de revolução. Olha só, aqui está o nosso cilindro reto. Esse é o cilindro que nós estudamos nas últimas 5 aulas, não é? Aqui está o cilindro reto, que tem altura. Aqui está a altura do cilindro. Tem raio, não é? Aqui está o raio do cilindro, muito bem. E nós aprendemos a calcular volume, área total, área lateral, muito bem. Agora, por que revolução? O cilindro de revolução, quando você pega um retângulo, aqui está um retângulo, e gira em torno de um eixo. Assim, ó. Você vai rotacionar esse eixo aqui. Então imagine que você coloque isso aqui numa máquina, né, que fica girando. Se isso aqui girar, vai formar exatamente um cilindro. Um retângulo que gira em torno de seus lados, em torno de um lado, né, de um de seus lados, forma um cilindro. Por isso que a gente chama de cilindro de revolução. Egg, existem cilindros que não são de revolução? Existem. Os cilindros oblíquos não são de revolução. Cilindro oblíquo é aquele assim, ó. Quando você coloca duas bases assim, nossa, ficou terrível, né? Mas isso aqui, por exemplo, é um cilindro oblíquo. O cilindro oblíquo não é de revolução. O cilindro só é de revolução quando ele for reto. Outra pergunta: existe outros sólidos de revolução que não sejam cilindros? Existem. Por exemplo, o cone reto, também é um sólido de revolução. A gente vai estudar, por exemplo, os troncos. O tronco de cone, por exemplo, aqui vamos ver se eu consigo desenhar de uma forma mais ou menos, ó, ficou terrível, mas o tronco de cone também é um sólido de revolução. Então tem vários sólidos de revolução. O cilindro também pode ser de revolução. Todo cilindro que nós estudamos, em todas as aulas que nós vimos, são de revolução, menos o oblíquo. É porque o oblíquo a gente não tem como fazer a rotação em torno de um eixo para que ele fique simétrico, né? Nós temos que ter uma simetria aqui, por isso que nós temos um cilindro de revolução. Então, resumindo, todo cilindro reto é um cilindro de revolução. Como que isso aqui vai aparecer nos exercícios? Deixa eu te mostrar. Exercício. Um retângulo de lados medindo 4 e 6 forma cilindros de revolução girando em torno dos eixos suportes de cada lado. Qual dos cilindros tem maior volume? Egg, não entendi nada, não sei o que ele está perguntando, não estou enxergando nada, nem sei o que eu estou fazendo. Então, peraí, vamos desenhar esse retângulo aqui e eu vou te mostrar o que ele está pedindo. Olha só. Aqui nós temos o retângulo, um lado mede 4, o outro lado mede 6. Eu não coloquei unidade, não deixa eu voltar aqui e ver se eu pus unidade? Não. Eu não coloquei unidade nenhuma, não tem problema. Então, 4 aqui, 6 aqui. Muito bem. Agora eu vou fazer um eixo aqui, ó. Neste lado vertical, eu vou fazer um eixo, ok? E aí nós vamos rotacionar esse retângulo em torno desse eixo. Você vai rotacionar esse eixo e isso aqui vai formar um cilindro. Depois que eu rotacionar em torno desse eixo vertical, eu vou rotacionar em torno desse eixo horizontal. Quando eu rotacionar em torno desse eixo horizontal, eu vou formar outro cilindro. E ele está perguntando qual dos dois que tem o maior volume. Deixa eu voltar aqui na pergunta. Ó. Qual dos dois cilindros tem o maior volume? Quando ele fala eixos suporte, né? Então, isso aqui é o eixo suporte deste lado vertical e isso aqui é o eixo suporte deste lado horizontal. Bom, vamos tentar fazer, vamos ver. Em torno, então, do eixo suporte vertical, como que vai ficar esse cilindro? Eu não estou enxergando. Vai ficar assim, deixa eu fazer com a caneta, aí depois eu clico e aí você vai ver como que vai aparecer. Vou pôr aqui a cor azul. Não, azul já tem ali. Vou pôr
pode ser verde. Vai ficar assim, ó. Isso aqui vai girar, vai ficar um negócio assim. Isso aqui vai girar, vai ficar um negócio assim, ó. É mais ou menos esse cilindro aqui que vai formar. Percebe? Você gira isso, o eixo vai girar, e quando o eixo girar nesse sentido, você forma um cilindro que vai ter raio igual a 4 e altura igual a 6. Deixa eu apagar aqui, porque no próximo slide vai aparecer o desenho bonitinho, olha lá. O cilindro fica assim, fica perfeitinho, né? E aí você enxerga, ó, esse retângulo aqui girando em torno de um dos seus lados. Vamos calcular o volume. Ah, não. Eu fiz primeiro, antes de calcular o volume, eu já fiz o outro cilindro. Então aqui nós temos o retângulo. Deixa eu voltar lá fazer primeiro na mão, ó, aqui. Então vamos fazer na mão primeiro para você enxergar. Bom, ele vai rotacionar aqui, ó, né, assim. Então quando esse eixo girar, vai ficar alguma coisa assim, ó. Ele vai vir até aqui, assim, e esse aqui vai girar, vai ficar assim. Ok, ficou terrível, né? Pronto. Então o cilindro fica deitadinho assim. Aí você consegue enxergar um cilindro que tem raio. Deixa eu pôr aqui o raio dele, ó. O raio do cilindro, o raio está aqui. O raio do cilindro é igual a 6 e a altura do cilindro é igual a 4, porque ele está deitado, né? Então, vamos apagar para poder fazer aparecer lá direitinho o desenho. Então, voltando aqui, ok? Então, vou aqui, aí, ótimo. Então, esse é o cilindro deitado. Quando você gira em torno desse eixo horizontal aqui, o cilindro fica desse jeito. Vamos fazer as contas. Então, primeira conta, eu chamei de VV, que é o volume em torno do eixo vertical. Então, volume vertical quer dizer que o eixo é o vertical aqui. Volume é a área da base vezes a altura. Troca a área da base por πr ao quadrado, o raio vale 4 e a altura vale 6. Então fica π vezes 4 ao quadrado vezes 6. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 6 vai dar 96π. Que unidade que eu vou colocar quando não tem unidade? Quer dizer, aqui não está dizendo que é centímetro, metro, nem aqui. Quando não diz nada em relação a centímetros, metros, o que eu coloco de unidade no volume aqui? Ó? Eu coloco UV. Esse UV é muito usado na geometria analítica. Isso aqui quer dizer unidades de volume. Unidades de volume. Esse 4 aqui, por exemplo, esse 4 seria UC. O C seria unidades de comprimento, ok? Se fosse unidades de área, ficaria UA. Ok, então vamos fazer agora o horizontal. Deixa eu apagar aquele retângulo ali verde que ficou. Vou apagar o UC também. Então agora, na vertical, girei o cilindro. Então, volume horizontal, eu falei vertical não, né? Vertical é o que eu tinha feito antes. Então, o volume vertical deu 96π. Agora vai ser volume horizontal. O volume horizontal girando em torno do eixo horizontal. Área da base vezes altura. Só cuidado que agora o raio vale 6, né? Porque a base agora, o círculo está aqui, o círculo da base. O raio vale 6, a altura vale 4. 6 ao quadrado, 36. 36 vezes 4 vai ficar 144π. De novo, 144π unidades de volume. Prontinho. Vou colocar então a resposta anterior para a gente comparar. Repare que essa figura aqui deu um volume maior, né? Então, resposta, só para a gente poder finalizar aqui, ó. Girando em torno do eixo suporte do lado de medida 4, tá vendo que é exatamente esse desenho aqui, ele está girando em torno do lado de medida 4. O retângulo gera um cilindro de volume maior, claro, é 144π, do que girando em torno do eixo suporte de lado de medida 6, que vai dar 96π, que era aquela figura anterior.